Há um instante na vida em que algo dentro de você simplesmente se parte. Não é raiva nem desistência, é lucidez. Um tipo de silêncio que vem depois de tanto suportar. Você percebe que não é o mundo que precisa mudar, é você que precisa parar de carregar o que não é seu. Carl Jung dizia que tudo o que é suportado em excesso se transforma em sombra, e a sombra, quando ignorada, começa a comandar a vida por dentro. É isso que acontece quando você insiste em permanecer onde já não cabe, quando se esforça para manter vivo o que há muito morreu. Você começa a perceber os sinais, o corpo cansado sem motivo, o coração inquieto, a mente pedindo descanso de pensamentos que nunca cessam. É o inconsciente tentando falar, implorando para que você desperte. Mas em vez de ouvir, você empurra, tolera, se adapta. E nessa adaptação vai morrendo aos poucos. Até que um dia a alma grita, chega. E esse chega não é o fim de nada. É o nascimento de tudo. É o momento em que a consciência emerge do fundo da sombra e decide tomar o lugar que sempre foi seu. O comando da própria vida. Quando você diz chega, o mundo inteiro parece desacelerar por um segundo. As pessoas estranham, porque você sempre foi o que cedia, o que suportava, o que mantinha o equilíbrio à custa de si mesmo. Mas agora, algo diferente acontece. Você deixa de reagir e começa a escolher. E essa simples escolha é o começo do amor próprio. O chega é o ponto em que a dor se transforma em mestre. É quando você entende que não precisa continuar provando seu valor a quem não quer enxergar, nem implorando amor onde só há carência. É quando você decide se libertar do ciclo de repetição que te mantinha preso às mesmas histórias, pessoas e padrões. Jung dizia que, até que o inconsciente se torne consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. E talvez este seja o seu momento de tornar consciente aquilo que há muito vem te conduzindo em silêncio. O medo de decepcionar, de perder, de ficar só. Mas o paradoxo é que, ao dizer chega, você não perde nada. Você se devolve a si mesmo. Respira fundo. Porque o que vem agora não é o fim de uma fase, é o despertar de uma nova identidade. Uma identidade que nasce da coragem de colocar um limite. Você já percebeu quanto peso carrega sem perceber? Não falo das tarefas do dia, mas da carga emocional que se acumula quando você insiste em suportar o insuportável. São concessões silenciosas, pequenas traições diárias contra a própria alma. Cada tudo bem dito engolindo um nó na garganta, cada deixa pra lá que cala um limite, cada é só fase que mascara o esgotamento. Carl Jung dizia que aquilo que negamos não desaparece, apenas se esconde, e no escuro cresce. Essa é a natureza da sombra. Tudo o que você tolera em excesso, o desrespeito, o cansaço, a autossabotagem, vai se acumulando em uma parte invisível de você, até o ponto em que essa sombra toma o volante. E é ela quem começa a guiar sua vida, suas escolhas, e até o modo como você se enxerga. O resultado é sutil, mas devastador. Você se pega repetindo as mesmas histórias, atraindo os mesmos tipos de pessoas, revivendo as mesmas dores, com rostos diferentes. E quanto mais você tenta consertar o mundo ao redor, mais preso se sente dentro de si. A vida vira uma sequência de repetições, e o inconsciente, esse grande arquiteto silencioso, apenas observa, esperando o momento em que você finalmente perceba o padrão e diga basta. O chega é a pausa entre o velho e o novo. É o instante em que você solta o fardo que não te pertence mais e começa a andar com leveza. Mas antes disso, é preciso coragem para encarar o peso que você mesmo criou. Olhe com honestidade. O que você tem carregado que já não faz parte da sua verdade? Pode ser uma relação que te apaga, um trabalho que te consome, ou até uma identidade que você assumiu só para ser aceito. Tudo o que é mantido por medo
vira prisão. E toda prisão, cedo ou tarde, pede libertação. O chega é essa libertação. Não é um grito de raiva, mas um sussurro de consciência. É quando você entende que continuar suportando não é bondade, é autoabandono. Jung dizia que a sombra não deve ser combatida, mas reconhecida. E reconhecer o peso que você carrega é o primeiro passo para colocar as coisas no lugar certo. Você não precisa mais lutar contra o que sente. Precisa apenas olhar com clareza, aceitar o que é e soltar o que já cumpriu o seu papel. Nesse momento, algo mágico acontece. O corpo relaxa, a mente desacelera e o coração finalmente respira. Porque o amor próprio começa exatamente aqui, no instante em que você decide parar de carregar o que nunca foi seu. Desde cedo, o mundo te ensinou a acreditar que felicidade é algo que vem de fora, que o amor verdadeiro depende de alguém te escolher, que o sucesso vem da validação alheia, que o valor se mede pelo olhar do outro. E sem perceber, você começou a construir sua identidade em torno da aprovação. Cada gesto, cada escolha, cada palavra, uma tentativa disfarçada de ser aceito, de se sentir suficiente. Mas Carl Jung nos alertou. Aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. Enquanto você continuar buscando fora o que nasceu para encontrar dentro, viverá preso à carência, confundindo apego com amor, dependência com conexão, medo de estar só com laço afetivo. Você chama isso de relacionamento, mas é prisão emocional. A dependência disfarçada de amor é uma das sombras mais sutis. Ela te convence de que sem o outro você não é ninguém. Mas o preço dessa crença é caro. Cada vez que você entrega sua paz em troca de companhia, uma parte da sua essência se apaga. Você passa a viver à mercê do humor, da presença e até da ausência alheia, e o silêncio do outro se torna um abismo dentro de você. O amor próprio não nasce enquanto você mendiga por migalhas. Ele nasce quando você percebe que não precisa mais implorar por espaço, porque o seu próprio coração já é lar suficiente. Quando você diz chega a essa ilusão de incompletude, algo poderoso acontece. Você se reencontra. É como se recolhesse de volta cada pedaço seu que deixou espalhado em pessoas, lugares e histórias que não souberam te acolher. Esse é o início do processo que Jung chamava de individuação, o caminho de volta para si mesmo. É quando você para de se definir pelo olhar do outro e começa a se conhecer por inteiro. Luz, sombra, força e fragilidade. Você entende que não precisa escolher entre ser amado e ser autêntico, porque o verdadeiro amor nasce da autenticidade. O chega, nesse contexto, é o rompimento com a ideia de que alguém precisa te completar. Você não é metade de nada, nunca foi. Você é um todo que estava apenas distraído, tentando se reconhecer em reflexos distorcidos. E quando essa consciência desperta, o vazio que antes doía começa a se preencher de presença. Você deixa de buscar pertencimento e passa a habitar a própria alma. É aí que nasce o verdadeiro amor. Aquele que não depende de ninguém, porque está ancorado em quem você é. Respire fundo. Você não está perdendo pessoas, está perdendo versões de si que não te servem mais. E isso não é solidão, é renascimento. Chega um ponto em que o corpo já não aguenta mais disfarçar o que a alma grita em silêncio. A dor se acumula, a mente se fragmenta e o coração começa a implorar por liberdade. Você tenta manter o controle, se convencer de que é só uma fase, mas no fundo sabe, algo dentro de você está pedindo mudança. Carl Jung dizia que a dor é o caminho pelo qual a consciência entra, e é exatamente isso que a ruptura faz. Ela te quebra para que você finalmente desperte. A ruptura não é um colapso, é um renascimento.
É quando o inconsciente, cansado de ser ignorado, cria sintomas, crises e desconfortos apenas para te obrigar a olhar para dentro. Você começa a perceber que a vida não está te punindo, está te chamando. A ansiedade, o cansaço, os vazios que se repetem. Nada disso é acaso. São convites da alma para um encontro que você vem adiando há muito tempo. O encontro com quem você realmente é. No instante em que você diz, chega, algo muda de forma irreversível. Não importa se o mundo entende, se os outros aprovam, se alguém fica. Esse basta não é um ato de revolta, é um ato de verdade. Você decide que não vai mais negociar a própria paz. E essa decisão, ainda que pareça pequena, abre um espaço imenso dentro de você. O espaço da consciência. Jung dizia que aquilo a que você resiste, persiste. E talvez você tenha resistido à mudança por medo de perder algo. Mas a ruptura mostra que o que realmente se perde não é o amor, é o medo. Porque tudo o que é verdadeiro permanece quando você se escolhe. A partir desse momento, o tempo muda de textura. As vozes que antes te controlavam, o medo da rejeição, a necessidade de agradar, a culpa por dizer não, começam a se calar. E no silêncio que surge, você sente algo que há muito não sentia: paz. Não a paz de quem está imune ao caos, mas a paz de quem finalmente está alinhado com a própria verdade. Ruptura é o ponto em que você deixa de ser quem o mundo esperava e começa a ser quem sempre foi. Não há volta, e isso é bom, porque agora você não precisa mais se encaixar, apenas se expressar. E nessa expressão, a vida volta a fluir. A dor que te quebrou é a mesma força que te reconstrói. Ela veio para te lembrar que suportar o que te destrói nunca foi sinônimo de amor. Foi apenas medo disfarçado de esperança. Mas agora, o medo perdeu o poder. O que resta é presença. Depois da ruptura, vem o silêncio. E é aqui que muitos se enganam. Acham que o silêncio é vazio, quando na verdade ele é o útero da transformação. É nesse espaço quieto, entre o que acabou e o que ainda vai nascer, que o amor próprio cria raízes profundas. Carl Jung dizia, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E o silêncio é exatamente esse portal para dentro. Ele não é ausência de som, mas presença de si. É o momento em que você fecha as portas do ruído externo e finalmente ouve a própria alma. Depois que você diz chega, não há mais necessidade de gritar. O grito é para quem ainda quer convencer o mundo. O silêncio é para quem já se convenceu. Você não precisa provar nada a ninguém, apenas sustentar sua decisão em paz. E quanto mais o mundo espera reações, justificativas ou explicações, mais o seu silêncio se torna uma declaração de poder. Esse é o ponto em que o amor próprio deixa de ser discurso e se transforma em prática. Você começa a cuidar da sua energia como quem protege um jardim sagrado. Aprende a dizer não com serenidade, a escolher com consciência e a se afastar sem culpa. E nesse afastamento, a solidão se revela como algo diferente. Ela não é mais ausência de companhia, é presença de si. No silêncio, as feridas falam, mas dessa vez, você não as silencia, você as escuta. Você começa a entender de onde veio cada dor, qual medo te mantinha preso, quais histórias repetia por costume. Esse processo pode doer, mas é cura. Porque o autoconhecimento não é sobre corrigir o passado, é sobre integrá-lo. Jung chamava isso de integração da sombra. Quando você acolhe o que antes rejeitava em si, não há mais o que esconder. E o que é aceito deixa de te dominar. É no silêncio que esse encontro acontece, entre a luz e a sombra, entre o que você mostra e o que você esconde. E desse encontro nasce algo poderoso, autenticidade. Autenticidade é o estado de paz que vem quando você não precisa mais representar. É quando o coração se alinha com a consciência e o amor próprio deixa de ser um ideal e se torna uma forma de viver.
Nesse ponto, o silêncio já não assusta. Ele acolhe, fortalece e direciona. Então, se agora o mundo está quieto, não confunda com ausência. Pode ser apenas Deus, o inconsciente ou a vida te dando espaço para florescer. Depois do silêncio, vem o renascimento. Não é um recomeço barulhento, cheio de promessas, é um despertar calmo, firme, quase sagrado. Você não volta a ser quem era, e esse é o maior presente. Carl Jung dizia que a vida não vivida é uma doença da alma. E é exatamente isso que começa a ser curado agora. Porque pela primeira vez, você está vivendo como quem se escolhe. A reconstrução não acontece de uma só vez. Ela é feita de pequenas decisões diárias, e todas nascem do amor próprio. É quando você escolhe descansar, sem culpa. É quando você se respeita o suficiente para dizer não, mesmo que doa. É quando você troca o preciso ser aceito pelo preciso ser verdadeiro. Cada uma dessas escolhas é um tijolo invisível na construção da sua nova versão. O amor próprio não é um sentimento, é um compromisso. Compromisso com a sua verdade, com a sua energia, com a sua paz. E quanto mais você honra esse compromisso, mais forte se torna. A cada dia, a voz interna que antes era dúvida começa a soar como certeza. Aquela insegurança que te fazia implorar por migalhas dá lugar à convicção de que o que é seu não precisa ser forçado. Essa é a fase em que o chega se transforma em agora eu sei quem sou. Você começa a olhar para o espelho com um olhar diferente. Não mais procurando defeitos, mas reconhecendo história. Não mais buscando se encaixar, mas agradecendo por se libertar. E é nesse ponto que o verdadeiro poder começa a emergir. O poder de quem não depende, mas compartilha. Não implora, mas atrai. Jung chamava isso de processo de individuação. Tornar-se aquilo que você realmente é. E essa é uma das jornadas mais belas que alguém pode viver. Porque o eu que nasce depois da dor é mais consciente, mais íntegro, mais leve. Você entende que não precisa vencer o mundo, basta estar inteiro em si. A reconstrução é silenciosa, mas visível. Os outros notam, na sua postura, na sua fala, na sua calma. O brilho volta, mas não é o mesmo de antes. É um brilho diferente, nascido da serenidade, da certeza de quem não precisa mais correr atrás do que já carrega dentro de si. E então, um novo ciclo começa. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. A vida começa a responder à sua nova frequência. As pessoas certas se aproximam, as erradas se afastam sozinhas, e o que antes era esforço se torna fluxo. A reconstrução não é o fim do processo, é o começo da sua verdadeira vida. Quando você escolhe a si mesmo, algo muda no ritmo invisível da vida. É como se o universo finalmente entendesse o novo idioma da sua alma. Tudo o que antes parecia travado começa pouco a pouco a se mover. Carl Jung chamava isso de sincronicidade, o fenômeno em que acontecimentos externos se alinham com o seu estado interior. Nada é coincidência, tudo é resposta. De repente, pessoas que te drenavam se afastam sem precisar de explicações. Portas que pareciam trancadas começam a se abrir. Você se vê em lugares diferentes, com pessoas diferentes, sentindo uma leveza que há muito tempo não sentia. E tudo isso acontece não porque o mundo mudou, mas porque você mudou por dentro. Quando o amor próprio desperta, a vida começa a espelhar essa nova vibração. Você passa a atrair o que está em harmonia com a sua essência. Relacionamentos mais saudáveis, oportunidades mais alinhadas e momentos de paz que antes pareciam impossíveis. E não é magia, é coerência. O mundo exterior reflete o estado da sua consciência. Jung dizia que o que é negado em nós aparece no mundo como destino. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você integra o que é seu, o destino se transforma em escolha. A partir do momento em que você se alinha internamente,
a vida se torna uma dança e não mais uma luta. Você não precisa forçar nada, apenas se manter em presença. Esse é o ponto em que o chega se revela por completo. Você percebe que nunca perdeu nada que fosse realmente seu. Tudo o que se foi partiu porque não estava em sintonia com quem você estava se tornando. E em troca, você recebeu algo infinitamente mais valioso: a liberdade de ser inteiro. O florescimento acontece em silêncio, mas é impossível não perceber. Sua energia muda, sua voz muda, até sua presença muda. Você se torna mais seletivo com o que consome, com o que permite, com o que vibra. E essa seletividade não é frieza, é amor próprio em forma de sabedoria. A vida começa a te recompensar na mesma medida em que você se respeita. Você não precisa mais correr atrás de provas, porque o que é verdadeiro te encontra naturalmente. E essa é a grande virada. Você deixa de viver em busca e passa a viver em fluxo. É nesse estado que você finalmente entende o que Jung queria dizer quando afirmava que a jornada mais nobre é a de tornar-se quem você é. Tudo o que parecia caos agora faz sentido. A dor que te partiu foi a mesma que abriu espaço para a luz entrar. O chega que parecia fim era, na verdade, o início. Depois que você floresce, vem a fase mais silenciosa e profunda de todas, a integração. É quando tudo o que você aprendeu, sofreu e superou começa a se unir em um novo entendimento sobre si mesmo. Carl Jung dizia que a verdadeira cura acontece quando você integra o que aprendeu à sua consciência e não quando tenta apagar o passado. E é exatamente isso que acontece aqui. Você começa a perceber que não precisava ter sido diferente, que nada foi em vão. Cada dor, cada não, cada ciclo que terminou foi um convite para se conhecer. A alma tem um jeito sutil, às vezes doloroso, de nos conduzir ao centro de quem somos. E quando finalmente chegamos lá, entendemos: o chega não foi uma revolta. Foi um chamado da alma pedindo coerência. A integração é o momento em que você olha para trás e pela primeira vez sente gratidão até pelo que doeu. Não porque foi fácil, mas porque foi necessário. Você entende que sem o caos não haveria clareza. Sem o limite, não haveria respeito. Sem o silêncio, não haveria voz. A vida não errou com você, ela apenas te preparou. E é nesse ponto que o amor próprio se transforma em sabedoria. Você deixa de agir pela ferida e passa a agir pela consciência. As emoções ainda vêm, mas agora você as reconhece, acolhe e deixa ir. Nada mais te domina porque tudo foi integrado. Jung dizia que a sombra, quando aceita, se transforma em luz. E essa luz agora te guia, não para o mesmo caminho de antes, mas para um caminho novo, onde cada passo é escolha e não obrigação. Você descobre que o poder não está em controlar, mas em compreender. E quanto mais você compreende, menos precisa reagir. O chega que antes foi grito, agora é calma. Não é mais resistência, é presença. Você entende que não precisa se defender do mundo quando está em paz com o que carrega dentro de si. E essa é uma das maiores liberdades que um ser humano pode conquistar. A de não precisar mais lutar para existir. Essa integração traz uma serenidade diferente, uma confiança silenciosa que não depende de validação. Você não busca mais ser compreendido. Você se compreende. E quem se compreende, se basta. O amor próprio deixa de ser um ato de sobrevivência e se torna um estado de ser. Agora, viver é fluir. Chegar até aqui não foi sobre vencer ninguém. Foi sobre se reencontrar. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E é exatamente isso que você vive agora. O despertar não acontece de uma vez. Ele é contínuo, diário, e exige de você algo simples, mas profundo. Escolher a si mesmo, todos os dias.
Você não diz chega apenas uma vez na vida. Diz toda vez que sente sua energia ser drenada por algo que não ressoa mais com a sua alma. Diz toda vez que recusa o que fere sua paz. Toda vez que escolhe o silêncio em vez da guerra. Toda vez que prefere a verdade à aceitação. Cada uma dessas escolhas reafirma sua nova consciência. O amor próprio, quando amadurece, deixa de ser reação e se torna direção. Você não vive mais fugindo do que dói, mas caminhando em direção ao que te constrói. Você percebe que amor próprio não é sobre levantar muros, mas sobre erguer pilares. Não é sobre se fechar, mas sobre se preservar. Não é sobre dizer, não preciso de ninguém, mas sobre dizer, escolho estar com quem soma. A sabedoria nasce quando a dor deixa de ser inimiga e se torna professora. Quando você entende que cada fim foi apenas um convite para um novo começo. E principalmente quando percebe que o amor que buscava fora sempre esteve aí dentro, esperando o momento em que você se lembrasse de voltar para si. Jung acreditava que a individuação, o processo de se tornar inteiro, é a missão espiritual mais importante da existência humana. E você está vivendo exatamente isso. O chega foi o primeiro passo dessa jornada. O silêncio foi a ponte. A reconstrução, o florescimento e a integração foram os estágios da sua cura. Agora, a sabedoria é o resultado, viver com leveza, clareza e verdade. E o mais bonito é que essa jornada não termina aqui, porque amar a si mesmo não é um destino. É um caminho, é uma decisão diária, às vezes difícil, às vezes solitária, mas sempre libertadora. E quanto mais você pratica essa escolha, mais a vida se realinha. As coisas certas permanecem, as erradas se afastam, e tudo o que acontece passa a fazer sentido. Você começa a entender que a verdadeira espiritualidade não está em negar o mundo, mas em viver nele com consciência. A paz não vem da ausência de desafios, mas da presença de equilíbrio. E o amor próprio é a chave desse equilíbrio. O fio invisível que conecta você ao que é divino. Dizer chega não é o fim de nada. É o começo de tudo. É o momento em que o velho eu se despede e o novo desperta. Mais leve, mais consciente, mais inteiro. Carl Jung dizia que não se torna iluminado quem imagina figuras de luz, mas quem torna consciente a escuridão. E foi isso que você fez. Você teve coragem de olhar para a sua sombra e, em vez de fugir dela, escolheu abraçá-la. O verdadeiro amor próprio nasce desse encontro. Não é sobre se achar perfeito, mas sobre aceitar-se por completo, com todas as falhas, as quedas e as luzes. Porque quando você se aceita, o mundo perde o poder de te ferir. Nada externo pode roubar o que você construiu internamente. E é nesse instante que você entende o significado mais profundo do chega. Ele não é um grito de revolta, é um sussurro de liberdade. Você percebe que não precisa de plateia para validar a sua transformação. O silêncio já é testemunha suficiente. A paz que você sente hoje é o resultado de todas as vezes em que escolheu não se trair. Cada limite imposto, cada renúncia feita com consciência, cada vez que disse não ao que te diminuía, tudo isso foi amor. Amor em ação. E talvez esse seja o maior aprendizado. O amor próprio é disciplina espiritual. É fé em si mesmo. É olhar para dentro e confiar que a vida responde à coerência, não à pressa. Quando você se respeita, o universo reorganiza tudo ao seu redor para refletir esse respeito. Deus, o destino ou o inconsciente, chame como quiser, age em sintonia com a sua decisão de se elevar. Por isso, se algo em você ainda hesita, lembre-se, você não precisa da permissão de ninguém para recomeçar. Você só precisa escolher de novo a si mesmo. Porque cada chega é um novo início. Cada limite é uma semente de liberdade. E cada vez que você honra a sua verdade, o amor próprio floresce mais forte.
Agora, respire fundo. Sinta essa nova versão de si. Ela não é uma ideia. É real, viva, presente. Ela é você, inteiro, dono da própria história. E daqui para frente nada mais será igual, porque você não será mais o mesmo. Se essas palavras tocaram algo dentro de você, escreva nos comentários. Hoje eu escolho a mim mesmo com amor e coragem. Essa frase é mais do que um comentário. É um pacto silencioso com o seu renascimento. E antes de sair, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Porque quando você espalha consciência, o mundo inteiro se transforma um pouco com você. Lembre-se sempre, o chega é o início da liberdade e o amor próprio é a estrada que te leva de volta para casa.